Olá pessoal, nós vamos fazer o exercício do livro do Sears, 14ª edição de Física 1. É o exercício 1.25. Um empregado de correio dirige um caminhão de entrega e faz a trajetória indicada nesta figura aqui. Ele pede para determinar o módulo, a direção e o sentido do deslocamento resultante, usando o diagrama em escala. Ou seja, essa figura está em escala, ou seja, existe proporcionalidade entre esses valores. A gente quer saber para onde, esse caminhão se deslocou. Fica fácil de fazer isso, pessoal, já que já está em escalas aqui, a gente vai ver que é bem fácil. Ou seja, ele partiu desse ponto, ele chega naquele outro ponto. Então, se eu traçar um vetor resultante daqui até ali, eu vou ter também em escala o módulo, a direção e o sentido. Depois eu vou fazer esse mesmo cálculo utilizando a calculadora. Vamos lá então. Bom, se o meu desenho está em escala, eu vou pegar essa régua aqui e vou tentar desenhar aqui o meu vetor que vai me representar o meu módulo, a minha direção e o meu sentido daquele meu vetor resultante. Então ele vai ser dessa forma aqui, parte desse ponto do início e termina lá no fim. Observa esse ângulo aqui, que está tendo aqui nessa minha régua aqui, que é o equipamento desse software aqui que eu estou utilizando aqui para fazer a edição desse vídeo aqui. Vamos recordar depois lá no final esse ângulo de 38 graus. Então, vou tirar ela a régua aqui agora. Esse é o meu vetor ali, módulo ali, que eu vou ter. Eu vou determinar ele como vetor D, certo? Como é que a gente vai calcular isso aí? Bom, então como é que a gente vai calcular esse vetor D? Eu vou usar aqui a calculadora Cássio e eu vou apresentar aqui pelo menos umas 2 a 3 formas diferentes da gente poder calcular esse valor. Lembrando que a gente vai começar trabalhando aqui quando a gente vai no menu da nossa calculadora aqui, que ele é meio interativo aqui, e eu trabalhar no número complexo, isso vai me facilitar. E quando ele trabalha com o número de complexo, ele aparece esse I aqui, certo? Lembra lá que cada vetor tem uma parte real e tem uma parte imaginária. A parte real é o valor que se encontra para o lado, para o eixo X, seria a componente do meu vetor X, e a componente que tiver a parte imaginária é o valor que está para Y. Se a gente olhar esse primeiro vetor aqui, relacionado com deslocamento de 2,6 km, ele todo se encontra sobre o eixo Y, ou seja, ele tem valor 0 para o eixo X e 2,6 para o eixo Y, ou para a parte imaginária. Então vamos botar aqui, vou chamar ele de vetor A aqui. Então o meu vetor A aqui, ele vai ser isso aqui. É o que eu vou poder digitar lá na minha calculadora, que é, como ele se encontra todo sobre o eixo Y, então ele é a parte imaginária. Então 2,6 está associado à parte imaginária, mas ele não tem nada para o eixo X. Então associado a X, associado a Y. Outra forma que eu posso escrever isso aqui é conforme um par de valores, X e Y, certo? Também eu vou escrever aqui, X e Y. Ou ainda também eu posso dizer que é 2,6. Isso é mais para a utilização da calculadora, que daí ele vai ter que dizer que existe um ângulo formado por esse vetor de 2,6 e ele está direcionado aqui,
para o eixo positivo do eixo Y, ou seja, para 90 graus. Para o meu vetor B, o que eu vou fazer aqui? Vou escrever ele da mesma forma, ou seja, ele tem 4 para o eixo X, 0 para o eixo Y, ele também pode ser escrito da seguinte forma, então ele vai ser 4, 0, ou ainda, vou botar todas as formas aqui, para a gente depois poder utilizar ele com qualquer uma dessas notações. 4 para qual ângulo? Se ele está sobre o eixo X, então é igual a 0 grau. O último vetor aqui vai ficar um pouco por cima, é o C, eu vou escrever assim. Então, ele tem 3,1 quilômetros e está a 45 graus. Para mim fazer esse tipo de notação, eu teria que já saber quanto desses 3,1 está para o eixo X e está para o eixo Y. A mesma coisa é aqui, quanto dessa componente está para o eixo X, quanto está para o meu eixo Y. Como ele tem o ângulo aqui de 45 graus, então fica mais fácil eu trabalhar com esse tipo de notação. Por isso que eu estou insistindo aqui com 3 formas diferentes para cada um dos vetores A e B. Então vamos trabalhar com C com essa última notação, ou seja, seria 3,1 o ângulo formado, que é 45 graus. Lembrando lá na calculadora, quando eu trabalhar aqui com números complexos, vai ficar bem fácil, é a nosso item 2 ali. O que eu tenho que fazer? Esse vetor D, ele vai ser a soma desses 3 vetores, ou seja, D vai ser igual a mais B mais C. Vamos fazer isso aqui lá na calculadora. Eu vou botar essa notação aqui quando eu trabalhar com complexo, ou esse tipo de notação. Esse aqui não vai dar para usar. Eu só fiz para vocês poderem enxergar. Então, eu trabalho com esse aqui, ou esse aqui no número complexo, esse aqui, ou esse aqui. E nesse caso aqui, eu vou limitar esse modelo aqui. Então vamos lá digitar na calculadora como é que a gente faz isso aqui. O primeiro vetor A vai ser 0 mais 2,6. Como é que eu coloco o I? Olha esse botão aqui, onde diz ENG, tem um I em roxo ali, Como ele é roxo, ele não é nem a função shift nem a função alfa. Simplesmente essa função está habilitada devido ao modo complexo que eu estou trabalhando. Então eu só vou clicar nesse botão ENG, ele vai aparecer o meu I ali, certo? Então essa anotação é a mesma que está aqui, Vou digitar esse outro aqui, mais 4 mais 0 I. E agora eu vou para o último vetor, o nosso vetor C. Como é que eu vou escrever? 31 ângulo 45. Como é que eu vou digitar esse ângulo? Tá vendo ali, em cima do ENG, que tem aquela mesma anotação ali, do ângulo que eu usei ali no meu vetor C ou para os outros vetores? Eu vou ter que habilitar através do Shift e aperto o ENG. Vamos escrever então primeiro o número que se encontra ali na frente, 3,1. Então, como é que eu vou fazer? Mais 3,1, Shift, ângulo. Tá vendo que ele apareceu ali, Olha aqui, Essa tela aqui é a mesma que está aqui, Ângulo. Agora o que falta? Botar 45. Como a nossa calculadora está em DEG, certo? Eu posso botar, então, o ângulo corretamente. 45. Não tem que digitar, não existe um comando para botar aquele símbolo de ângulo ali na calculadora.
ela já reconhece que isso aqui é um ângulo de 45 graus. Dando igual, a minha resposta está ali, ó. Deu esse valor aqui, ó. É um número bastante estranho aqui, porque ele está fazendo uma soma com valores com raízes, mas se eu colocar ele dessa forma, fica fácil. O que ele me deu aqui? Uma resposta do valor em x, o valor em y, ou seja, ele está me dando quanto desse vetor d se encontra sobre o eixo x e quanto desse vetor d se encontra sobre o eixo y, certo? Então, vamos lá para a nossa resposta. Eu vou anotar aqui. Então, meu vetor d ele é igual a 6,19. Eu não vou botar todas as casas depois da vírgula ali, mais 4,79 e, ou seja, esse valor é o meu valor da minha componente d sobre o eixo x, e esse valor aqui, ó, é o valor da minha componente d sobre o meu eixo y, ok? Mas eu não quero ver a resposta dessa forma. Ele está pedindo, veja bem aqui no enunciado, ele pede para determinar qual é o módulo e qual é a direção e o sentido. Ele quer saber qual é o valor desse d. Aqui eu estou vendo os valores na forma de componente, certo? Que seria a resposta desse item, desse mesmo exercício que tem na lista do livro, como 1.32, que ele pede para determinar as componentes desse vetor d sobre o eixo x e sobre o eixo y, qual é o valor total, através da soma de cada uma das componentes. Eu vou mostrar isso aí como é que você faz depois. Aí a resposta que a gente vai chegar para esse item 1.32 vai ser esses valores aqui. Mas para mim achar o módulo do valor de d aqui, como é que eu vou fazer? Vai ali na calculadora em Optio. Tá vendo aqui, ó, que tem várias coisas aqui. Se eu descer o meu item aqui, ó, dá para ver que existe uma barrinha para descer. Eu vou até aqui. Ou seja, ele vai transformar o meu número que está em forma de componentes x e y em número racional para me dar o módulo e qual é o ângulo que, dependendo sendo positivo ou negativo, eu vou saber qual é o quadrante em que se encontra. Ele vai me dar, eu vou saber a direção e o sentido desse vetor. Então, como é que eu vou fazer? Simplesmente clico no botão número 1, ele vai pegar um valor memorizado, qual é o valor memorizado? Esse aqui que tem na calculadora, e transformar para ângulo. Dou um igual, está aqui, 7,82 é o valor do módulo DD, e o ângulo de 37,73 graus. Lembra lá quando eu botei a minha régua? Vamos botar minha régua aqui, ó. Deu aproximadamente 38 aqui. Essa minha régua anda apenas de grau em grau, certo? Ele não tem uma precisão da mesma forma que a calculadora me permite aqui, mas está bem aproximado. Então o ângulo está correto. Vou tirar aqui a minha régua aqui. Então o meu valor do módulo DD será 7,82. Eu vou escrever aqui, ó. Então, o módulo do meu vetor D, ele vai ser igual ao que? 7,82. 7,82. Como eu estou trabalhando com unidades de comprimento, é quilômetros, ou seja, eu tenho aqui que ele andou 7,8 quilômetros. Qual é o ângulo que ele formou ali, ó? 37. Então, θ vai ser igual a 37,73 graus.
Tá aí a resposta pro meu exercício. Então, se eu colocar aqui, ó, esse aqui vai ser o ângulo θ que ele andou ali. No exercício 1.32, ele pede para fazer esse mesmo exercício, olha só. Um entregador do serviço postal dirige um caminhão e faz as entregas conforme essa figura. Use o método dos componentes para determinar o módulo, a direção e o sentido do deslocamento resultante, mediante um diagrama vetorial, aproximadamente em escala. Mostre que o deslocamento resultante obtido por esse diagrama concorda aproximadamente com os resultados obtidos pelo método das componentes. Vou mostrar aqui na calculadora como é que a gente vai chegar nesse módulo, direção e o sentido do deslocamento resultante, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo que está aqui. Então, fazendo o somatório das componentes em x e depois o somatório das componentes em y, ou seja, quanto de cada um desses aqui se encontra sobre cada um dos eixos x e y, eu faço o somatório, depois deles eu consigo fazer qual é o meu módulo e calculo o meu ângulo para determinar qual é a minha direção e o meu sentido do meu vetor D, certo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos pegar aqui, ó, vamos determinar novamente esse aqui como vetor A, então ele vai ter uma parte dele, do meu vetor A, que vai se encontrar sobre o eixo X. Qual é o valor disso aí? 0 km, né? Não tem nada, porque ele se encontra todo sobre o eixo Y, não preciso fazer esse cálculo, né? Eu consigo visualizar isso de forma rápida através, já para componente Y, vai ser igual ao que? 2,6 km. Para o meu vetor B, para o meu vetor B, aqui, ó, ele vai ter para o eixo X 4 km. Já para o eixo Y é igual a 0 km. Esse vetor C, ele vai ter uma componente em X e uma componente em Y. Isso tem que ficar bem claro através desse desenho. Como é que eu vou calcular esse valor que está em X e quanto está em Y? Eu posso fazer através do valor dele, multiplicado, o ângulo está tocando o eixo X, ou seja, vai ser multiplicado pelo cosseno de 45 graus, e no eixo Y vai ser multiplicado 3,1 pelo seno de 45 graus. Ok? Volto lá minha calculadora para o modo matemático, ou seja, para esse aqui, ó, para cálculos normal. Então eu posso fazer 3,1 vezes o cosseno de 45, fecho parênteses, isso me dá aquele valor. Eu quero ele em número, que ele vai ser 2,19 quilômetros. Já para o eixo Y, como o ângulo é 45, a gente vai chegar no mesmo valor aqui, porque o seno de 45 e o cosseno de 45 tem o mesmo valor. Quer ver, ó? Vai chegar nisso aqui, ó. Olha ali, o mesmo valor. Isso são lembretes da matemática básica. Quando o ângulo é 45, os dois vetores, as componentes do meu vetor C, né, ou qualquer um vetor ali,
vai ser igual ali, ok? Existe uma outra forma de como encontrar esses dois valores aqui, né? Como que eu faço isso aqui? Através do botão regressão, ou seja, eu faço aqui, ó, regressão do valor de 3.1, eu tenho que colocar essa vírgula aqui, ó, com 2 pontos ali, ó, que foi através do Shift e esse parênteses que vai selecionar esse item que está ali em amarelinho, e eu boto 45 graus, fecho parênteses, igual, ele me dá quanto desse vetor se encontra sobre o eixo X, quanto dele se encontra sobre o meu eixo Y. Está aqui, ó, o valor de cada um deles. Então, a outra forma que eu posso fazer aqui, ó, para achar essas componentes aqui, ó, é através do comando rec ou regressão, boto 3,1, que foi o meu valor, né, que seria do módulo daquele vetor ali, e para achar cada uma das componentes, né, o ângulo que é 45 graus, não preciso, né, fecho parênteses, dou um igual, ele me sai com os dois valores lá. Aí ele vai me dizer que esse valor é o valor do X e esse é o valor da minha componente em Y. Ok? No processo normal, a mão que a gente teria que fazer era somar todos esses valores, ou seja, 0 com 4 com 2,19, ou seja, seria 6,19 quilômetros desse vetor D se encontra sobre o eixo X, ou seja, a componente desse vetor D sobre o eixo X, 0 com 4 com 2,19, que é, eu estou fazendo aqui de cabeça, mas dá para fazer lá na calculadora, é igual a esse valor aqui. Quanto desse valor D se encontra sobre o eixo Y é o seguinte, 2,6 somado com 2,19. Faz lá na calculadora, mas eu vou fazer aqui de cabeça. 2 com 2 é 4, 6 com 1, 7 e 9, então vai ser 4,79 quilômetros. Ok? Eu tenho os valores das componentes. Existe um comando na calculadora que faz a regressão do módulo e a direção sentido, o ângulo, né, para as componentes. Deve ter algum comando que das componentes eu retorno para um tipo de valor dessa forma. Existe. É só ir lá para a polarização desses dois valores. Então eu vou digitar lá na calculadora o seguinte, eu vou botar polarização do valor do meu valor da minha componente em X. Da mesma forma que eu coloquei lá, eu vou ter que botar aquele ponto e vírgula, não adianta usar essa vírgula aqui, ó, que vai dar erro. E depois a minha componente em Y. Fecha o parênteses. Vamos lá, vamos testar como é que a gente faz aqui, ó. Shift, polarização, 6,19, aquela vírgula ali, Shift para selecionar aquela vírgula, 4,79, fecho parênteses, ok. Olha o valor que eu encontrei, 7,82, 37,73. Olha o ângulo aqui, ó, que a gente encontrou. Olha o valor do módulo aqui, ó.
Então minha resposta é que esse R aqui, ó, é o vetor R que ele diz em função do ângulo, né? Então vai ser o meu valor do módulo DD, ou seja, então o módulo DD vai ser igual àquele valor ali, ó, 7,82 quilômetros, que foi o deslocamento dele. E depois o ângulo que ele encontrou foi de 37,72 graus. Está aqui a resposta, né? Qual é o módulo desse vetor, qual é a direção, o sentido, o ângulo aqui, ó, que ele formou, né? O ângulo θ, através do cálculo das componentes. Ele é um pouco mais extenso. É interessante para vocês saberem, né, raciocinarem também aqui, ó, quanto que está cada um dos valores dessa componente do vetor D sobre o eixo X, que depende dessa soma das componentes, né? Já que lá no início, lembra lá no início, eu disse para vocês que o meu vetor D, como fiz lá no outro exercício, vai ser a soma do meu vetor A mais o meu vetor B mais o meu vetor C. Ou seja, essa soma aqui, ó, então esse dx aqui, né, o componente do vetor em x, foi a soma da parcela do meu vetor AX, do meu BX e do meu CX. A mesma coisa foi para o DY. Eu somei o meu vetor DY, AY, BY e CY, as componentes dele, para mim chegar nesse vetor DY. Né? Vou tirar aqui essa escrita aqui para vocês. Acho que eu explanei aqui sobre tudo que é mais interessante aqui para vocês saberem, né? Veja que tem vários recursos essa calculadora aqui, né? Dependendo da situação, trabalhando com número complexo é mais fácil, ou se tu quiser trabalhar com polarização ou regressão, então para me polarizar um valor, né, eu tenho que ter eles como componente x e y. Agora, quando eu quiser regredir ele, ou seja, eu tenho que ter o valor dele do módulo, que ele chama de R, e eu tenho que saber qual é o ângulo que ele forma com o eixo X. Ele sempre parte desse ponto aqui, para reconhecer o valor do ângulo. Lembra lá, em matemática, a gente sempre parte aqui, ó, do ponto, o ângulo é contado no sentido anti-horário, né, com positivo, e ele sempre parte da parte positiva do meu eixo X. Ok? Espero que tenha ajudado bastante vocês aqui como utilizar, na verdade, a calculadora. Esse exercício é bem simples. Ele ficou um vídeo extenso aqui, mas ele te dá uma noção dos recursos da calculadora, como tu vai fazer aqui, ó. Se tu fizer manual, a coisa é dessa forma, mas a calculadora é um instrumento bastante interessante para a gente facilitar a gente no nosso dia a dia. É um exemplo simples, bem tranquilo, de física 1, mas pode, aos olhos de alguém, ser um problema bastante grande. Espero poder ter ajudado a todos, esclarecido bastante dúvidas aí sobre essa parte de vetores aí e o uso da calculadora. Um grande abraço a todos aí, pessoal.